Aleluia! Eu confesso que eu estava no Amós, vivendo aquele tempo maravilhoso, né, irmãos? O Amós é poderoso demais. Ouvindo histórias comuns, de pessoas comuns, que nós convivemos todos os dias, que estão sentados ao nosso lado e nós não sabemos aquilo que essas pessoas carregam. Nós temos muitas facilidades em esconder aquilo que nós somos. Nós temos muitas facilidades em esconder aquilo que nós sentimos. É algo que é uma característica do homem. Conviver com as dores, com as dúvidas e com as frustrações. E eu, quando fui comissionado a estar trazendo uma mensagem nessa manhã, eu criei, irmãos, várias ideias sobre o que pregar. Eu pedi ao nosso Pai, o que o Senhor quer falar comigo nessa manhã de domingo? O que o Senhor quer manifestar? E quando eu estava nesse momento de oração, veio a história de um homem, um príncipe que estava muito confuso. Um príncipe que estava confuso porque ele tinha uma cultura religiosa muito bem estabelecida. Ele era um mestre. Ele era um homem muito bem resolvido dentro daquilo que ele fazia. Mas em determinado momento, ele olha para aquilo que Jesus é. Irmãos, todas as vezes que nós olhamos para quem Jesus é, algumas coisas têm necessariamente que ser desconstruídas dentro de nós. O Evangelho é poderoso porque ele é como um caminhão que vem ribanceira abaixo, desgovernado. Ninguém consegue conter, ninguém consegue parar. E quando nós somos impactados por esse Evangelho, necessariamente nós temos que ser transformados. Necessariamente nós temos que abandonar algumas crenças, alguns valores. Mesmo que isso, no primeiro momento, seja algo impossível de ser concretizado. Mas é isso que Jesus faz. Ele quebra todas as nossas resistências. Ele nos confunde. E nós podemos buscar as respostas em todos os lugares. Nós podemos buscar as respostas na nossa inteligência, na nossa própria cultura, naquilo que entendemos como certo ou errado. Mas nada vai nos satisfazer. E nada conseguia satisfazer esse príncipe. Nada conseguia colocar em ordem os pensamentos de um homem que se chama Nicodemos, um príncipe dos judeus, um mestre, um fariseu. Irmãos, os fariseus, eles eram a classe religiosa mais imponente da época. Eles tinham muita aceitação popular, porque eles pregavam que todo judeu poderia, de alguma forma, encontrar um caminho de santidade. Os fariseus, eles surgem no período intertestamental. O período intertestamental, para você que não sabe, é aquele período de silêncio profético entre o final do Antigo Testamento e o início do primeiro. São 400 anos que nada é registrado. Isso não quer dizer que Deus deixou de falar. Isso não quer dizer que Deus deixou de visitar algumas pessoas específicas. Mas ninguém registrou nada. Foi realmente um grande vácuo de tempo. E eles surgem porque algumas culturas estavam influenciando diretamente os judeus. Alexandre o Grande já tinha colonizado, conquistado grande parte, grandes territórios. E agora, o que nós chamamos de helenismo, que é a cultura grega, a filosofia, a arte, estava começando a influenciar também a religião judaica. Isso piora muito quando Epifânio ele resolve proibir os cultos ao Senhor, os rituais judaicos, e de alguma forma tenta fazer com que a cultura
grega, pagã, influenciasse diretamente, de uma forma impositiva, os israelitas. Essa tentativa de Epifânio vai causar uma revolta em homens chamado Macabeus. Eles se levantam em oposição, eles guerreiam. E é nesse momento, a partir dessa influência, que algumas tribos começam a se despontar. E é nesse momento que nascem os fariseus, com a intenção de proteger o culto ao Senhor, se baseando totalmente na lei mosaica, na Torá. Eles sabiam as leis de frente, de verso. Eles acreditavam na tradição oral, não só naquilo que estava escrito, mas também no que Deus revelou a Moisés. E eles eram obrigados a saber aquelas leis todas. Eles guardavam o culto ao Senhor, as 7 chaves. Só que aquilo que começa com uma boa intenção, de repente começa a se perder. Eles começam a se colocar no lugar de destaque. Começam a se sentir abençoados. Começam, de alguma forma, a acreditar que eles são os portadores desse Deus. Que eles têm o domínio total sobre as leis. E agora, a partir de uma obediência, a partir daquilo que eles fazem, eles alcançam a salvação. Se tornam legalistas. Se tornam religiosos. Jesus vai ter diversos confrontos com esses homens. Vai chamar esses homens de sepulcro caiados. Vai dizer que eles são os piores dos homens, hipócritas. Só que em João 3, nesse primeiro momento, ainda não existia um conflito muito grande entre Jesus e Nicodemos. Por isso, ao contrário daquilo que a gente ouve, é bem possível que Nicodemos não tenha ido conversar com Jesus à noite, porque ele estava se escondendo. Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite, porque era deserto, era muito calor. Então, as principais reuniões aconteciam na parte da noite, porque era muito fresco. E Nicodemos começa a conversa falando algumas coisas muito interessantes, que muitas vezes passa despercebida no primeiro momento. Quando ele chama Jesus de mestre. Mestre. Nicodemos era um mestre. Quando Nicodemos chama Jesus de mestre, ele iguala Jesus a ele. É como se ele falasse, é uma conversa de mestre para mestre. É uma conversa de mestre para mestre. Ninguém pode fazer o que você está fazendo, Jesus, se essa pessoa não vier da parte de Deus. É impossível fazer o que você está fazendo, ensinar o que você está ensinando, se essa pessoa não vier da parte de Deus. Não necessariamente Nicodemos está reconhecendo que Jesus é o Messias. Nicodemos, ao falar que sabemos que ninguém pode fazer o que você está fazendo se não for da parte de Deus, Nicodemos poderia estar insinuando que Jesus era um profeta. Porque qual era o grande conflito desse homem? Ele sabia tudo sobre as leis. Ele conhecia todas as profecias sobre a vinda do Messias. E ele olhava para aquilo que Jesus estava fazendo e ele pensava, meu Deus, isso foi profetizado. Isso realmente tinha que acontecer. Mateus, o publicano, vai escrever em seu livro diversas vezes. E isso aconteceu para que fosse cumprida a profecia do profeta Isaías. E isso aconteceu para cumprir aquilo que foi predito por Moisés. Então, o que Mateus está tentando mostrar, olha, Jesus realmente é o Messias, porque tudo que foi falado está acontecendo. E Nicodemos estava vendo isso. E isso deixava ele em parafuso. Isso deixava ele confuso. Porque os fariseus acreditavam que quando Jesus viesse, que quando o Messias viesse, eles fariam parte do que iria acontecer. Afinal, eles guardavam as leis. Eles eram responsáveis pela tradição continuar existindo. E ele, então, depois de reconhecer
que tudo que Jesus fazia só era possível fazer por quem viesse da parte de Deus, Jesus dá uma resposta que é totalmente oposta. Quando Jesus diz assim, olha, sem nascer de novo, ninguém poderá ver o reino dos céus. Olha que coisa louca. Nicodemos vem com uma palavra de autoafirmação sobre quem Jesus é, e Jesus vai com algo que é totalmente fora da curva. Olha, aquele que não nascer de novo não vai conseguir entrar no reino dos céus. Parece meio desconecto, mas Jesus está atravessando Nicodemos de uma forma muito profunda. O que Jesus está tentando mostrar, olha, aquilo que você pensa que você faz e por isso você é merecedor de entrar nos reinos de Deus, não vale de nada. Ninguém entra no reino de Deus pelas suas próprias forças. Ninguém entra no reino de Deus pelos seus próprios méritos. O único caminho para que uma pessoa entre no reino de Deus é tendo um encontro com Jesus. E tendo um encontro com Jesus, tendo a nossa natureza carnal quebrada, necessariamente nós vamos ter que nascer de novo. Porque, lembra que nós conversamos, é impossível continuar sendo a mesma pessoa tendo um encontro com Jesus? Eu lembro que alguns anos atrás, uma pessoa muito influente, Tammy Gretchen, ela se batizou. E todo mundo sabe, não é segredo, as suas escolhas. E eu lembro de assistir uma postagem na internet sobre a validade ou não do batismo. E eu, curiosamente fofoqueiro, que todo mundo carrega um pouquinho de fofoca, né, gente? Tá rindo? Quem riu carrega mais que eu. E eu fui ler os comentários. E tinha dos mais variados comentários. Tinha gente apoiando a atitude dela de se batizar. Olha, quem crê e for batizado será salvo. Tinha gente criticando. Tinha gente invalidando. Tinha todo tipo de comentário. E naquele momento, eu me questionei do quanto nós somos místicos, do quanto nós somos legalistas. Porque a gente não entende a profundidade do que significa o batismo. E não é o batismo pelas águas, porque o batismo nas águas é um sinal visível de uma transformação interior. Não é o batismo que nos salva. Porque se nós pensarmos assim, nós nos tornamos legalistas também. Achamos que é pelo nosso mérito. Se eu for batizado, eu serei salvo. Mas não. Porque Jesus vai falar, olha, aquele que crê e for batizado, esse será. Mas depois ele continua. E os sinais seguirão os que creem. Então, o batismo é um sinal visível de uma transformação interior. E essa transformação só pode ocorrer nas nossas vidas quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Quando Ele resolve nos chamar. Quando Ele resolve nos pensar. Irmãos, quando Ele resolve atravessar aquilo que nós somos. Eu já contei aqui algumas vezes, eu falei lá no Amós, eu fui alcançado por essa graça dentro de uma boate totalmente embriagado. E eu fui no banheiro e depois, no momento que eu fui lavar as minhas mãos, totalmente embriagado, eu ouço uma voz audível dentro daquele lugar barulhento. Algo se destaca. Eu renovo todas as coisas. E eu olhei aquilo, eu ouvi aquilo, eu pensei, eu estou muito doido. Olhei para o lado, olhei para o outro, para ver se tinha alguém, não tinha ninguém. E novamente a voz, eu renovo todas as coisas. O Espírito Santo tem comunicado com pessoas todos os dias. Porque isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Na tradução original, vai estar escrito que aquele que for
nascido do alto, aquele que for nascido do alto, aquele que nascer novamente do alto, é esse que vai ser salvo. Porque a salvação vem do alto. A salvação não é algo que nasce em nós e vai para o coração de Deus. A salvação nasce no coração de Deus e esparrama sobre as nossas vidas. E o mais incrível é que Ele dá a oportunidade, batendo nos nossos corações, se nós vamos querer abrir essa porta para Ele entrar ou não. E isso confronta diretamente Nicodemos. Porque ali, ele está percebendo que tudo aquilo que ele creu, tudo aquilo que ele acreditou, está totalmente em oposto com quem Deus é. E Nicodemos continua, mas posso eu voltar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Ele pega algo espiritual e tenta tornar algo carnal. Isso acontece nas nossas vidas quando nós olhamos uma pessoa e falamos, cara, essa pessoa aí, o Espírito Santo nunca vai conseguir transformar. Essa pessoa, fulano, esse aí nunca vai conseguir verdadeiramente ser alcançado por essa graça. Quando nós limitamos aquilo que Deus pode fazer ao que nós acreditamos ser certo ou errado. Jesus então dá uma resposta que eu acho muito interessante também. Quando Jesus fala, olha, se eu estou conversando com você sobre coisas carnais e você não entende, como então você vai reagir quando eu começar a falar das coisas espirituais? Vocês lembram que eu falei que no primeiro momento Nicodemos se equipara a Jesus mestre? Nós dois somos mestres. Mas agora Jesus mostra que Nicodemos não poderia conter a sua sabedoria. Que quem Jesus era seria impossível de Nicodemos conseguir compreender. Nunca seria possível uma conversa espiritual com Nicodemos. Nicodemos fica muito assustado. E ele começa então a entrar em alguns questionamentos. E, irmãos, tudo que Nicodemos queria entender era sobre essa possibilidade do novo nascimento. Como que eu vou conseguir, porventura, nascer de novo? Como que eu vou conseguir ter uma nova vida? E muitos de nós carregamos esses mesmos questionamentos. Muitos de nós, mesmo frequentando o culto ao Senhor, tendo uma vida de leitura de palavra, de rotina de oração, nós não acreditamos na possibilidade de uma nova vida, de uma transformação. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que nele crê. O Evangelho, ele nos dá a possibilidade de ter um novo nascimento. O primeiro nascimento é o nascimento biológico. É fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. Nós não temos domínio nenhum sobre o primeiro nascimento. Só que o segundo nascimento vem de um entendimento sobre quem é Deus, sobre aquilo que foi feito por nós. Porque é nesse momento que eu vou entender que agora eu tenho que perder a minha vida. Você lembra Jesus falando? Aquele que quiser ganhar a vida vai ter que... Então, se nós queremos ganhar a vida, nós temos que perder. É isso que significa morrer para o mundo e nascer para Cristo. É um segundo nascimento, que é fruto de uma experiência profunda com Deus. É quando eu entendo que todos os meus conceitos, tudo aquilo que eu carrego de nada vale. É mais ou menos o que Paulo diz. Olha, eu poderia me orgulhar de quem eu era. Hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo, perseguidor. Eu era perseguidor da igreja. Eu era um fariseu que cumpria todas as leis. Mas aquilo que para mim era considerado lucro,
Eu considero perda quando eu tive a revelação sobre quem é Jesus Cristo. É quando eu tenho um encontro com esse Jesus e eu falo, eu não sei mais de nada. Nada mais faz sentido. Tudo que eu buscava e não encontrava, eu achei em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso agora, eu vou morrer por Ele. Porque Ele morreu por mim, para que eu pudesse viver a sua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele tomou o cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã, ouvindo essa mensagem e dando honra, glória, louvor, gratidão a Ele. E decidindo perder a vida, gastar a vida, não mais viver fora desses planos. Irmãos, eu conheci muita gente que verdadeiramente abandonou tudo por causa dessa graça. Eu conheci pessoas que eram famosas e abriram mão de tudo. E hoje são humildes pastores. Eu conheci gente que tinha muito dinheiro, mas quando recebeu a revelação de quem é Jesus, falou: se tudo que eu tenho vem de fontes ilícitas, eu prefiro ter essa presença. Tudo eu considero perda, porque o que eu encontrei é poderoso demais. É isso. Isso é gastar a vida. Isso é receber algo que é tão poderoso, que é praticamente incontrolável não falar sobre ele para as pessoas que eu conheço. Por mais que algumas vezes a gente se decepcione, a gente se machuque. Por mais que muitas vezes acontece, igual aconteceu com Jeremias, quando ele é açoitado, caluniado, espancado pelos filhos do sacerdote Passur. E naquele momento carrega uma dor no coração e ele resolve: eu não vou mais pregar, eu não vou falar mais nada, eu sou motivo de vergonha, eu sou motivo de escárnio, olha tudo que eu estou vivendo por obedecer o seu nome. Mas logo em seguida ele fala: quando eu resolvi não falar mais nada, veio um fogo aquecendo o meu peito, veio algo dentro de mim me aquecendo de tal maneira que eu pensei: como eu não posso mais falar em seu nome? Nós encontramos algo muito precioso, irmãos. E nós temos que falar sobre isso para as pessoas. Nós encontramos a cura para a depressão, Jesus Cristo. E nós temos que falar disso para as pessoas. Nós encontramos a solução para os problemas no relacionamento. Casamentos que estão rompidos, nós temos o remédio. E esse remédio é Jesus Cristo. E nós temos que falar disso para essas pessoas. Nós encontramos o remédio que é a solução para as pessoas que vivem uma crise de identidade, não sabem a sua sexualidade. Nós encontramos o remédio. E esse remédio é Jesus Cristo. E nós temos que falar disso para essas pessoas. Nós encontramos o remédio para as pessoas que têm buscado se satisfazer em tantas coisas e não conseguem encontrar algo que consiga dar sentido à sua existência. Esse algo que nós encontramos é Jesus Cristo. E nós temos que falar disso para essas pessoas. Jesus, então, atravessa Nicodemos mais uma vez. Nicodemos, tudo que você sabe não é nada diante daquilo que eu tenho para te revelar. O Espírito é como o vento que sopra uma folha para onde quer. E ele faz o que ele quiser. Nicodemos muito confuso, mas como que eu vou conseguir entregar isso? Como que eu vou conseguir achar essa verdade? Como que isso vai fazer sentido para dentro de mim? Jesus sabia que aquele homem não poderia compreender, afinal, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreende Deus me escolher? Quem compreende Deus te escolher? Tanta gente melhor aí, cara. Tanta gente que a vida toda só fez aquilo que ele queria. Foi obediente em todos os momentos. Tantas pessoas poderiam estar aqui no nosso lugar, mas ele resolveu nos escolher. Mesmo com as nossas escolhas, mesmo com os nossos erros, mesmo com tudo que nós fizemos,
Ele nos trouxe até aqui e todos os dias Ele insiste em continuar derramando o amor dele em nossos corações. Sabe o que eu acho mais incrível da graça? É que nós temos um Deus atemporal. Deus, Ele está no futuro. Deus está no passado. Deus está no presente. O tempo é como um lapso de memória diante de quem é Deus. Então, isso quer dizer que Deus já sabia tudo o que nós iríamos fazer. Deus já conhecia todas as suas escolhas. E mesmo assim, Ele não poupou seu único filho. Por amor às nossas vidas. Por acreditar que nós poderíamos nos tornar pessoas diferentes a partir do momento que nós tivéssemos um encontro com Jesus Cristo. Essa é a principal proposta do Evangelho. Isso era o que Jesus estava tentando revelar para Nicodemos. E Jesus diz para ele, olha, ninguém subiu aos céus senão aquele que o Pai enviou. Nicodemos fica muito confuso e Jesus continua. E ele diz que ele vai ser levantado da mesma forma que Moisés levantou o cajado no deserto. Números, capítulo 21. O povo estava em um grande conflito contra Deus. Mesmo saindo do Egito, mesmo Deus dando tudo que aquele povo precisava, o povo insistia em se rebelar contra Deus. E agora, o povo estava criando confusão por causa do maná. O povo já não aguentava mais aquilo que eles estavam comendo, estavam reclamando. E novamente se rebelam contra Deus. Então Deus, movido por muita ira, manda algumas serpentes para o arraial do povo de Deus. E aquelas serpentes venenosas começam a picar as pessoas. Pessoas começam a morrer. E um grande medo é instaurado no arraial do povo de Deus. Então, os homens correm até Moisés e falam, olha o que está acontecendo comigo. Olha o que está acontecendo no meio do povo. Deus tem que ter misericórdia. Pede para Deus fazer alguma coisa. Moisés consulta a Deus. Deus então manda ele pegar uma daquela cobra, se transforma em um cajado de bronze. E Deus manda que ele finque esse cajado no meio do arraial. E todo mundo que for picado por essa cobra, pelas serpentes, tinha que correr e tocar naquele objeto. E no mesmo momento era curado. Jesus pega uma parte da história que Nicodemos entendia de cor e salteado. Que Nicodemos sabia de trás para frente, de frente para trás. E coloca agora diante de Nicodemos. Da mesma forma que existia um objeto que foi colocado no meio do arraial do povo de Deus, e todo mundo que recebia a picada da cobra corria e tocava e era curado, Deus vai pegar o seu filho e vai fincar. E todo aquele que estiver sofrendo, todo aquele que estiver passando por qualquer problema, todo aquele que estiver perdido, todo aquele que estiver à margem, todo aquele que já não tem mais para onde ir, que está cansado e sobrecarregado, todos que correrem para o Filho de Deus serão curados. O Pai vai colocar um marco. O Pai vai pegar algo precioso e fincar, para que todo homem que estiver perdido possa olhar e ter a sua esperança restaurada novamente. E aí, eu acredito que Nicodemos entrou em parafuso, já não sabia mais o que pensar, não sabia o que fazer. Jesus simplesmente fala o versículo mais lindo da Bíblia, que resume para nós o seu amor, que resume para nós o Evangelho, quando ele diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus estava tentando mostrar para Nicodemos? Em mim, Nicodemos, vai se cumprir todas as profecias que você acha que você sabe. Em mim, Nicodemos, tudo aquilo que foi apontado pelos seus heróis, Moisés,
Davi, Abraão, todos esses só apontavam em uma direção. E eu sou essa direção. Eu sou o Messias enviado da parte de Deus. Eu não sei onde você tem procurado dar sentido à sua existência. Eu não sei o que você carrega dentro de você. Mas eu sei quem é Jesus Cristo. E eu sei que Ele é poderoso para fazer na sua história o que Ele fez na minha. O amor de Deus é tão violento, tão avassalador, que foi capaz de atravessar todos os conceitos de Nicodemos. O amor de Deus é tão violento, tão avassalador, que foi capaz de entregar aquilo que Ele tinha de melhor. Voluntariamente. Talvez, por alguém bom, mesmo sendo difícil, alguém até morreria. Mas Deus prova o seu amor para conosco, quando nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Quando nós éramos pecadores, errantes. Quando nós virávamos as costas para tudo aquilo que Ele fez. Nesse momento, Ele fala: eu te amo tanto, que eu sou capaz de entregar por amor a você o meu único filho. E a morte, que representava uma dívida que nós carregávamos, porque o pecado entra no mundo por Adão. Quando Adão peca, quando o primeiro homem peca, todos nós pecamos. Agora nós não somos mais dignos de entrar na presença de Deus. Agora nós não somos mais dignos de olhar Deus face a face. Agora nós não somos mais dignos de ter um relacionamento com Ele. Quando Adão peca, ele sabia que naquele momento ele estava atraindo a morte para o mundo. Porque Jesus fala para ele, Deus fala para ele: se você comer dessa fruta, certamente você vai morrer. A primeira morte que o pecado ela causa é a morte espiritual. E você pode pensar: mas o pecado não entrou no mundo, pastor. Entrou sim. O primeiro pecado entrou no mundo através de Adão. A primeira morte entrou no mundo através de Adão. E logo depois, o texto que nós lemos na oferta, Caim vai matar Abel. E o pecado físico agora entra no mundo. Mas, se por causa de um homem o pecado entrou no mundo, agora por causa de um homem santo, o pecado também foi perdoado. Agora, já não necessariamente, já não precisa mais de sacrifício. Todas as vezes que o homem pecava, algum animal era sacrificado. Quando Adão e Eva pecam, Deus vai, mata o animal, pega a sua pele e cobre a vergonha daqueles homens. E a partir dali, todas as vezes que o homem pecava, algum animal era sacrificado. Todos os dias o sacerdote sacrificava animais, pedindo a purificação do povo. Milhares e milhares de litros de sangue foram derramados. Mas de nada adiantava, porque o homem novamente voltava a pecar. Até que um dia, numa cruz de madeira, um homem se entrega, o sangue dele é derramado, e esse sangue lava a nossa alma. Esse sangue nos purifica e nos dá a possibilidade de termos uma nova vida. E Jesus continua para Nicodemos: olha, eu não vim julgar o mundo. Eu vim numa atitude de amor
do meu Pai. Quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está condenado. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eu quero carinhosamente te fazer essa pergunta nessa manhã. O que você tem amado mais? As trevas ou a luz? A palavra de Deus é um livro de garantias para nós. Todas as promessas que estão dentro desse livro, elas são reais para a gente. Nós temos acesso a tudo aquilo que foi prometido por Jesus. Só que nós achamos que temos acesso a isso de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E isso não é verdade. Eu gosto muito, e a gente cita diversas vezes, Romanos capítulo 8, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam. Esse versículo é maravilhoso, enche a gente de esperança. Mas, se você perceber, Romanos 8, no versículo 1 vai estar escrito assim: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Para esses, Deus entregou o seu Filho e também vai dar todas as outras coisas para aqueles que estão em Jesus. E o convite da graça nessa manhã para você é você perder a sua vida. É você morrer para você mesmo. É você morrer para aquilo que você acha que tem valor. Quem sabe você entra nessa manhã aqui igual Nicodemos, cheio de achismos, cheio de certezas, cheio de convicções, com uma cultura religiosa, com uma rotina religiosa. Quem sabe você, sem perceber, se tornou um legalista. Acredita que tudo o que você faz te torna merecedor da salvação. Acredita que tudo o que você faz te torna bom. Eu lembro que certa feita eu estava em uma festa, de repente veio um homem muito embriagado. E ele começa a me fazer uns questionamentos. Pastor, eu sou uma pessoa boa, mas tudo que eu faço dá errado. Pastor, eu quase morri para salvar uma pessoa. Eu vi uma pessoa que ia ser esmagada por um barco, e eu botei o meu braço na hora, e meu braço foi esmagado. Ele estava realmente com o braço todo cortado. Passou por diversas operações, teve que fazer enxerto, aquela loucura. E ele falava: nada dá certo na minha vida. Até quando eu tento fazer o bem, dá errado, e eu sou tão bom. Mas eu preciso me livrar de algumas coisas, pastor. E eu virei para ele e falei: olha, eu não posso fazer nada por você. Não tem nada que eu fale que vai causar algum impacto dentro de você. Mas eu conheço uma pessoa. Que eu tenho certeza que se você entregar sua vida para ele, a sua história vai ser totalmente diferente. Por mais que você continue passando por lutas, por mais que você continue enfrentando algumas dificuldades, porque todos nós enfrentaremos, você vai ter a convicção que você está sendo guardado por alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. E se você estiver nele, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, mesmo aquilo que você não acredita agora. Mesmo você estando embriagado agora, eu quero te perguntar: você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? E ele falou: quero. E nós oramos. E cerca de um mês passou. De repente, eu recebo um telefonema que esse homem tinha infartado e morrido. Aquilo causou uma grande comoção na família. Todo mundo sem esperança, todo mundo triste, porque a morte carrega em si isso. E pediram para eu fazer o velório. E
quando eu cheguei lá, eu virei e falei, olha, hoje está na eternidade. Hoje está descansando com o Pai. Todo mundo assustado, como é que você sabe? Ele era tão doido. E aí um primo se levantou, eu percebi que de um mês para cá ele está diferente, ele tem orado, ele tem mandado mensagem bíblica. Eu percebi que de um mês para cá ele não tem bebido. Eu percebi que algumas coisas aconteceram de um mês para cá. Eu falei, isso. Esse é o poder de Deus. Isso é o que o Evangelho faz das pessoas. Transforma, restaura, traz à luz aquilo que não existe. E é isso que Deus quer fazer na sua vida essa manhã. E eu queria te convidar carinhosamente a ficar de pé. Eu imagino Nicodemos, depois de ouvir isso tudo, ver tudo aquilo que Deus fez através de Jesus na humanidade, que uma revolução aconteceu. A história nunca mais foi a mesma. E o tempo vai passando, o ministério de Jesus vai crescendo. E agora esses fariseus começam a ser grandes opositores do ministério de Jesus. Até que chega um tempo determinado pelo Pai. E Jesus, ele vai para um caminho de cruz. Eu imagino a cabeça de Nicodemos, sem entender nada. Jesus caminhando na via dolorosa. Jesus sendo espancado. Jesus sendo humilhado em favor de pessoas que todos os dias viram as costas para Ele. É como se Jesus tivesse perdido. É como se o projeto de Deus não tivesse alcançado aquilo que era esperado. De repente, Jesus morre. E eu imagino os fariseus dizendo, matamos esse Jesus. O primeiro dia, a palavra vai dizer que quando Jesus morre, no templo existe uma ruptura. E um véu que nos separava, o véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar, é rasgado de cima para baixo. É de cima para baixo. E agora nós temos um grande problema. Todos os discípulos de Jesus, com medo, fugiram. Cada um buscou o seu caminho. Cada um foi atrás de uma tentativa de sobrevivência. Porque se fizeram isso com o mestre, imagina o que vai fazer conosco. Mas um corpo morto tem que ser enterrado. E vocês sabem quem cuida do sepultamento de Jesus? Vocês sabem quem leva mirra, quem leva incenso? Vocês sabem quem faz todo o trâmite para que Jesus seja enterrado em um lugar nítido, digno? Um homem chamado José de Arimateia e um outro homem chamado Nicodemos. Ele pegou dias de trabalho, ele pegou incensos caros, tudo aquilo que representava a riqueza, e ele resolveu derramar em um corpo morto. Talvez por alguém vivo até valesse a pena, né? Mas quem vai querer um corpo morto? Quem vai querer algo que já está morto? Quem vai investir coisas valiosas em um corpo morto? Nicodemos não se preocupou com o que iriam pensar, com o que iriam falar. Ele pegou aquilo que ele tinha de valor e investiu no corpo morto de Jesus. Ali já não importava mais a sua reputação. Ali já não representava mais nada os seus status. Só que o primeiro dia passou. E a palavra vai dizer que Jesus Cristo vai no inferno. Eu imagino Satanás e seus anjos festejando. Matamos! Matamos o Filho de Deus! Assim como fizemos lá no Éden. Eles não sabiam, mas um grande projeto de salvação estava acontecendo. O
relógio de Deus estava no tempo exato. E enquanto ele festeja, eu imagino eles ouvindo um passo, um rugido como de um leão. E a palavra vai dizer que Jesus Cristo vai ao inferno e toma a chave da morte do inferno. O segundo dia se passa e chega ao terceiro dia. E a palavra vai dizer que é domingo pela manhã. 3 mulheres, Maria Madalena e Salomé, resolvem novamente ir até o corpo de Jesus a fim de ungí-lo. Eu não sei, falo eu, não a palavra, se de repente elas acharam enterrar ele de qualquer jeito, porque não tinha ninguém para enterrar. Alguém pegou e botou na cova. Vamos ungir agora? Elas não sabiam, mas um homem chamado Nicodemos, um homem que teve um encontro com Jesus, já tinha preparado tudo. E surge então uma grande indagação: como nós vamos chegar lá e rolar aquela pedra? Nós estivemos na Jordânia e nós fomos no Monte Nebo, no monte que Moisés morreu, onde ele olhou a terra prometida, e ali ele morreu. E lá tem uma tipificação, uma cópia da pedra, que era a mesma pedra que cobria o túmulo de Jesus. E realmente era muito grande. Eu tirei uma foto de braços abertos, não dá para você pegar a sua totalidade. E elas se questionam: o que nós vamos fazer quando chegar lá? E quando elas chegam, elas se assustam, porque a pedra já está movida, a pedra já está rolada. Muito assustadas, preocupadas, elas se apavoram, mas de repente um anjo aparece para elas e pergunta: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? A morte não foi capaz de conter o amor de Deus por nossas vidas. A morte não foi capaz de conter aquilo que Ele faria para mostrar que nós podemos ter uma vida nele, e essa vida pode começar hoje. E a pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: quem voluntariamente entende que precisa viver essa vida novamente? Um dia você teve um encontro com Jesus, um dia você viveu isso de verdade, mas hoje você sabe que não está vivendo da forma que Ele queria. Você que foi realmente abençoado por essa palavra, você que entende que precisa se posicionar de uma forma diferente a partir de agora, eu queria te convidar a levantar suas mãos onde você estiver. Amém. Amém, meu irmão. Amém, amém. Permaneçam com as mãos erguidas só para serem identificados. Vocês vão receber os abraços dos nossos irmãos. Você que nunca teve a oportunidade de entregar a vida a Jesus, deseja fazer hoje, reconhecer como seu Senhor e Salvador. Amém. Eu quero que você permaneça com a mão erguida, por favor. Você que hoje decide. Amém. Irmão, temos uma irmã lá atrás. Hoje tem uma grande festa no céu por causa de você. Hoje os céus estão festejando, porque quando um pecador se arrepende do seu pecado, os céus entram em festa. Tem mais alguém que hoje deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esses irmãos que foram acessados agora pela sua presença. Entenderam o projeto de salvação. Entenderam, Pai, que existe um motivo para viver a sua vida, e esse motivo vai muito além de nós mesmos. Esse motivo é Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos atravessou nessa manhã e mostrou o tamanho do seu amor por nossas vidas. Eu não tenho dúvida que essas pessoas que ergueram as suas mãos, esse sentimento não nasceu no coração delas. Esse sentimento nasceu no coração do Senhor e refletiu no coração delas. Que a partir de hoje, Pai, todo pecado, que a partir de hoje toda aliança que foi feita com as trevas, tudo aquilo, Pai, que afastava os seus filhos do seu caminho, possam cair por terra. Que a partir de hoje eles tenham uma nova vida, uma vida a ser vivida com abundância, com sorte de dias, na certeza que todas as coisas estão agora começando a caminhar para o seu bem.
porque eles vão viver uma vida muito além, e é uma vida no próprio Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares, que nós possamos, Pai, ter um tempo especial com a nossa família, regozijarmos da sua presença com os nossos. Eu oro em nome de Jesus que onde você colocar as suas mãos, esse lugar prospere. Onde você colocar os seus pés, a presença de Deus esteja com você. Que os seus celeiros estejam sempre fartos. E que a graça, que é a melhor coisa que nós temos na nossa vida, que é melhor do que qualquer coisa que nós podemos tocar ou experimentar, seja uma constante na sua vida e na vida de todos os santos que aguardam a vinda do nosso Mestre. Porque hoje Ele está aqui conosco. Um dia estaremos com Ele. E até que Ele venha, nós vamos continuar sendo sal e sendo luz. Vai na paz, que Deus te abençoe. Você que pode, aplauda Jesus.